Sabe aqueles momentos, aham, nossa, que foi basicamente uma imagem que se formou na minha cabeça da gente vestindo garrafas PET, tá? Isso foi a construção que eu fiz durante a palestra dela. E que eu, na verdade, nunca tinha me dado conta, por questão ambiental, que o plástico leva mais de 400 anos para se decompor, e isso é uma estimativa, porque sim, plástico é um material novo, a gente nunca passou 400 anos para saber se ele realmente se decompõe, o que deixa o quadro todo muito mais assustador. As roupas sintéticas também dizem que ainda não se sabe também, que estima-se mais de 200 anos, mas não se sabe. Sim. Porque é muito recente. É muito recente. Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma edição do Bate-Papos e uma edição super especial, Gilmara. E eu conheci numa palestra, me marcou muito a palestra dela. É um privilégio de ter aqui com a gente para conversar um pouquinho. Eu vou deixar a Gilmara se apresentar um pouco, ela tem uma história de vida muito legal, eu queria que tu contasse um pouco pra gente. Eu tenho uma graduação de artes têxteis, eu sempre gostei de moda, sempre gostei dos tecidos. Aliás, até eu falei, né, num texto que eu escrevi para a escola do Anabá, da minha filha, que foi o contato com os tecidos, assim, os tecidos naturais, não os sintéticos, né, que me fez querer ir para estudar isso, assim, né, que me atraiu para a área têxtil, assim. E aí eu queria muito estudar moda, mas eu me tornei muito revolucionária, então não estudei moda, estudei artes têxteis nos Estados Unidos e depois fiz uma pós-graduação de moda na França e aí voltei para o Brasil e trabalhei com moda um pouco, depois também fiz uma formação do aconselhamento biográfico, né, da biografia com fundamento antroposófico, que isso também me fez querer pesquisar mais a fundo essa área têxtil, que era a área que eu já tinha conhecimento, assim. Então, mais ou menos por aí, assim. Ah, que legal. Então, gente, a Gilmara trouxe uma vivência que ela fez na palestra. Que seria a diferença entre o que é um tecido, uma fibra de origem natural com uma fibra de origem sintética, né? Aliás, é uma coisa que eu acho que é bom deixar claro, né? A gente fala de origem natural, mas na verdade o petróleo também é natural, assim. É debaixo da terra, né? Mas claro, é uma origem natural. Fóssil, né? Mas é sintético, então ele em essência, é plástico, né? E aí isso tem várias consequências da gente usar isso, que depois a gente pode conversar sobre isso. Então essa seria a diferença entre uma fibra que é de origem natural, não sintética, e sintética, então. Vou te dar uma venda nos olhos, pra tu tentar, porque assim, olhando a gente também consegue perceber um pouco, né? Se quiser pode fazer em casa, colocar uma venda também. Boa. Então tá, vamos começar pelo algodão, então. Então esse é o algodão. Mas tem aqui, acho que esse aqui acho que esse aqui é o sintético, tá bom? E agora vamos ver a sedinha, tipo crepe. Sintético esse. Esse? Esse aqui é mais uma sedinha assim também, né? Acho que esse aqui é o natural. Tá. Então tá, pode tirar. Não, eu me sinto bem em contato com as fibras, mas eu também. Várias vezes eu compro a roupa pensando, uau, tocando assim, isso aqui é muito gostoso, isso aqui deve ser cachemir, tipo assim. E nada, 100% sintético. É porque eles estão conseguindo fazer cada vez mais bem, né? Cada vez mais perto e até mais confortável, digamos assim, ao primeiro toque. Hoje, além de ter, nos últimos 20 anos, quadriplicou a quantidade de roupa que a gente compra, né? As pessoas estão consumindo muito mais. Tipo, tem países que se consomem muito mais, como os Estados Unidos, outros países até da Europa também. Além de ter aumentado tanto esse consumo, esse número de roupas que a gente compra, 80% de toda a produção têxtil mundial é sintética hoje. Então isso é absolutamente assustador. Por quê? Por que tem tanto sintético, né? Porque ele é em torno de 4 ou 5 vezes mais barato do que o não sintético.
E é interessante a gente tentar ver assim, o sintético, então é tudo que provém do petróleo, né? Tudo sintético, então ele pode ser o acetato, nylon, poliéster, várias dessas fibras que vêm do petróleo, são originadas do petróleo, né? E o não sintético, então seria todas as outras fibras. Então, por exemplo, eu tenho uma marca de roupa, né? Então eu penso assim, eu quero usar não sintético. E aí eu vejo que tem muita gente preocupada em fazer uma coisa mais natural, né? Mais beneficial para o nosso caminho e tal, na Terra. E com mais cuidado, com mais ética, mas aí também tem muita gente que tá tentando ir para um lado bem extremo, Então aí fica aquela coisa assim, nossa, então agora que eu tenho um pouco de consciência e eu quero usar uma fibra, eu quero pensar no que eu compro, eu quero pensar no que eu visto, e eu não quero usar uma fibra sintética, então eu tenho que usar uma fibra orgânica, né? Digamos assim, claro, seria o ideal, né? Que todas as fibras fossem orgânicas, assim como a nossa comida. Que tudo fosse orgânico, que a gente não envenenasse terra, planta, água. Não colocasse químico em tudo, né? Esse é o cenário ideal, sem dúvida. Mas a área têxtil, por exemplo, é complicada, porque, por exemplo, é difícil, é muito difícil daí, assim, sabe? Na escala que a gente chegou, da demanda que a gente chegou, da quantidade de pessoas que a gente tem na Terra. Imagina, tipo, se tu fosse fazer as roupas, né? Digamos assim, tu fosse fazer as roupas para o teu marido, para ti, para tua filha. Tu não ia dar conta nem de fazer isso. Em algum momento a gente tem que levar em conta a industrialização, que ela não é de todo ruim. Existem esses, né? Dá para tentar melhorar esses processos, assim. Então, se a gente caminha no processo de melhoria, já é um grande avanço, né? Também existe essa coisa, o sintético em pouca quantidade também não é de todo ruim. A gente precisa dessas qualidades que o sintético tem. Então, quais são as vantagens do sintético? Por exemplo, quais são as vantagens da fibra natural para a área têxtil? Assim? Se eu sou uma produtora de roupa, por que eu vou escolher um ou por que eu vou escolher outro se eu for fazer uma escolha consciente? Sim. Então, o sintético, ele dura, assim como ele demora para se decompor, ele dura muito tempo, né? Então, as pessoas têm percebido isso, a área têxtil tem percebido isso, os consumidores têm percebido isso, então eles querem que dure por muito tempo. Isso é uma vantagem, ele acrescenta essa durabilidade ao vestuário, mas também, por outro lado, é uma desvantagem, porque se tu se descartar dessa roupa, talvez ela leve 500 anos para se decompor. A gente não sabe exatamente quanto tempo, né? Mas isso me parece um pouco paradoxal, assim, porque se a gente pensar na indústria do fast fashion e no quão pouco duram as nossas roupas agora... Exatamente, né? Em relação às tendências, né? Exatamente. E até, por exemplo, eu me lembro no período que eu morava nos Estados Unidos, de comprar nessas lojas mais baratas de fast fashion, e na primeira lavada a roupa se destruía. De costura, de acabamento, porque daí também para ser fast fashion tem que ser rápido, tem que ser... né? Então hoje é muito difícil achar costureiras boas, porque elas tiveram que se adaptar a esse estilo de moda, de roupa, assim, de produção. Então elas têm que fazer tudo muito rápido. Então, para fazer tudo muito rápido, elas não podem arrematar direitinho. Elas não podem. Então, não dá para levar muito tempo, né? Não dá para levar muito tempo. Eu prefiro 100% não poliéster. Mas, por exemplo, se eu vou fazer uma meia, eu sei que precisa do poliéster, né? Porque precisa do elastano. Então, pelo menos uns 18% numa meia tem que ter, porque daí dá aquela elasticidade. Ou então, calcinha, né? Tipo, cueca, esses artigos, assim, também, se não tiver uma porcentagem de elastano, também não vai durar, também não vai ficar no lugar certo, né? Então, assim, é importante a gente tentar ver que tem o lado bom, só que tudo que é unilateral, tudo que é demasiado, tudo que é exagerado, os extremos, a gente cai nessas polaridades e aí a gente não consegue encontrar
o lugar certo, assim, E né? eu acho que também passa muito por uma questão de autoeducação, né? A partir do momento que tu sabe o que tem de bom e o que tem de ruim Sim, nas coisas, sim. tu pode fazer uma escolha consciente Sim. e tentar maximizar a parte boa e diminuir a ruim. Sim, Então, por exatamente, exemplo, eu sempre tive muita dificuldade de encontrar calça jeans pra mim. Calça jeans com elastano salvou minha vida. Sim, não é bem legal, né? Porque 3% já é suficiente, já é muito, né? Exatamente. E que além de durabilidade, ele também, o poliéster, esse é um lado bom, né? Que as pessoas gostam muito disso, que não precisa passar. O poliéster, ele não amassa, né? Então, é muito bom nesse lado também, assim, né? Ele dá essa estrutura, assim, dá uma rigidez um pouco à roupa, porque ele é plástico, né? É plástico. A gente tem que saber que ele é plástico. Ai, gente. E é louco isso que tu falou agora, assim, que se a gente pelo menos tivesse consciência, saber, e aí a gente pode fazer uma decisão certa, né? Assim, uma decisão um pouco mais equilibrada. O negócio, por exemplo, quando a gente fez ali o experimento, é que o poliéster, ele imita o natural, né? Então, assim, o poliéster é craque nisso, né? O plástico imita o natural. O plástico imita a porcelana, né? O plástico imita o tecido, o plástico imita tudo, né? Então, eles são experts nessa imitação. Então, assim, o que eu acho que a gente tem que começar, porque eu acho que tudo é uma caminhada, né? Acho que a gente tem que começar sabendo, identificando o que é o quê. Porque chegou num momento da nossa atualidade que a gente não consegue mais nem saber, porque é colocado como se fosse real, né? Então a gente não sabe mais o que é o real, o que não é. Então, eu acho que é aí que mora o maior perigo, né? Que são as coisas que a gente vai indo com o fluxo, assim, e a gente não tem, assim, uma questão de atenção, um olhar de realmente saber o que a gente... Pra poder escolher, né? Porque não é uma questão do que tu vai escolher, a questão é assim, tu tá em plena consciência, com atenção, com presença pra tomar essa decisão do que tu vai optar, né? Em liberdade a gente adquirir consciência. Exatamente. Né? Isso eu sinto de certa maneira que a partir do momento que a gente toma consciência, a gente já pula pro outro lado e diz assim, agora então eu só vou comprar roupas de algodão orgânico, eu só vou comprar, né, feito por uma artesã que é totalmente, sabe? Tipo assim, se a gente pula lá pro outro lado, a gente pula etapas do desenvolvimento, porque a gente não necessariamente passou pela conscientização de que a gente não sabe mais o que é uma mentira e o que é uma verdade, e a gente só ouviu de fora que não é boa essa mentira, e aí a gente vai para o outro lado, entende o que eu falo? Assim, eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso. Eu acho que passa muito por uma... E eu já falei várias vezes aqui no canal, assim, tipo, que é a questão do 8 ou 80, né? Sim. Tipo, nem lá nem cá, nenhuma das pontas. É uma questão de realmente aproveitar esse espectro que tem entre o 8 e o 80. Sim. Porque nada é de todo ruim e nada é de todo bom. Exatamente. Então não tem uma fórmula mágica. O algodão, porque a gente tem que olhar tudo que envolve a fibra, né? Então, para a matéria-prima. Então, se usa o pesticida, se usa muita água, se usa muita terra e, consequentemente, muita eletricidade também, muita coisa para poder, né, extrair o algodão e tal. A indústria do algodão no Brasil, por exemplo, é fortíssima, fortíssima. Por isso que outras fibras melhores que o algodão não acham muito entrada, assim, né? Então, em termos de pesticida, o algodão usa no mundo 25% de toda a produção de pesticida do mundo. Então, imagina o quanto, assim, 1/4 de todo o faturamento da Monsanto é do algodão. Então, imagina o quanto que não se quer manter, né? Só que... Monsanto, diga-se de passagem, foi comprada pela Bayer. Pela Bayer, Que é a indústria indústria farmacêutica.
terapêutica, gente. Olha que bom. Tudo junto. Né? E é interessante, assim, daí, então o algodão, as sementes do algodão também são vendidas pela indústria dos pesticidas. Eles são transgênicos, né? Recebem um gene de resistência para aquele pesticida, então eles botam aquele pesticida que antes mataria tudo, inclusive o algodão, mas esse transgênico tem esse gene artificado ali, né? Artificial por tecido introduzido, deixa resistente, né? Sim. Então, assim, é interessante a gente falar sobre a indústria têxtil e aí pensar que é só um lado de várias cadeias, de vários processos que a gente passa, né, em todos os lados da nossa vida, assim. Então, não querendo também dizer que o algodão é ruim, tipo assim, eu gosto do algodão, por exemplo, se eu vou botar roupa na minha filha, eu escolho geralmente o algodão, porque é mais confortável. Então, ultimately, né, o algodão é de origem natural, então ele vai se decompor rapidamente, digamos assim, né, então assim, isso já é um pró, assim, né, já é legal, assim, então tem esses lados bons, obviamente, assim. E aí o algodão orgânico, digamos assim, a matéria-prima, né, do algodão orgânico, ele não usa os pesticidas. Ele usa tanta terra quanto ou mais. Ele é menos resistente, digamos assim. Muitas vezes os agricultores perdem uma estação inteira do algodão orgânico. A gente pode dizer que o algodão orgânico ele usa mais terra e mais água do que o algodão não orgânico, né? Só que ele não usa o pesticida, que é bem legal, muito bom. Mas aí então, no Brasil, né, a gente usa bastante, não bastante, né, pouco na verdade, 1% eu acho que a gente usa de algodão orgânico, muito pouco assim. E existem, né, agricultores de algodão orgânico no Brasil e tem todo um processo para ser certificado e tal. Eu vou te pedir para contar aquele exemplo que tu falou do algodão orgânico da China na palestra. Sim. No Brasil, muitas vezes a gente usa o algodão orgânico, mas ele vem lá da China. Então para ele vir lá da China, ele vai passar por vários processos de utilização dos recursos da natureza, como eletricidade, né, como combustão, emissão de gases. Então assim, é um todo, é isso que a gente tem que entender, é um todo, a gente não só precisa de consciência, a gente precisa conhecer, a gente precisa atenção, a gente precisa saber todos esses processos. Tudo que está envolvido, né? E assim, uma coisa que eu quero que fique claro, gente, é que a gente tenta estar cada vez mais em comunhão, com respeito, com a gente, com os outros e com a natureza. Então, mas eu acho que o ponto que a gente quer enfatizar aqui, a fala da Gilmara foi, acho que sensacional nesse sentido, não adianta a gente grudar em alguns conceitos, tipo algodão orgânico, e fecha nisso, e só isso que é bom e nada mais existe, porque não que o algodão orgânico não seja legal, acho que é muito legal. Só que não adianta tu comprar o algodão orgânico feito com mão de obra escrava que vem da China, tipo, dá uma quebrada na tua boa intenção aí no caminho, né? Tem muita complexidade, né? Então, exatamente. Assim, eu acho que é bem esse ponto que a gente falou antes, assim, não adianta a gente tem que olhar todos os passos, a gente tem que olhar toda a complexidade. Mas assim, sempre com um olhar sereno de tentar fazer o que está ao nosso alcance e buscar cada vez mais informação, porque eu acho que uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado é que a informação ela tem que vir pra gente para empoderar a gente, para melhorar as nossas escolhas e sempre com muita atenção pro que a gente pode fazer e não para gerar uma situação assim, acho que às vezes de culpa, eu não sei, eu passei por esse processo assim, um pouco da questão do lixo, por exemplo, que aqui em casa a gente tenta reduzir a quantidade de lixo e não entra toda essa questão do plástico, da gente cortar plástico. É claro que quando nesse processo eu não considerei minhas roupas, tá, gente? Isso veio depois da palestra da Gilmara. Começou a olhar assim, tipo, eu já vinha num processo de ter menos coisas. Então, assim, eu acho que
eu também, é que eu tenho um pouco de dificuldade de me rotular, porque eu acho que o rótulo Sim. limita um pouco. Claro. Mas eu tenho tido muita simpatia pelo movimento minimalista, pelo movimento lixo zero. Eu acho que é o começo de prestar atenção é diminuir a quantidade, porque como que tu vai prestar atenção com tanta coisa, né? Então tem que diminuir. Dá uma enxugada mesmo, assim. E aí, então eu já vinha nesse movimento de comprar bem menos, quase nada, assim, e focar no que eu tenho e redescobrir o meu roupeiro, sabe? Fazer novas combinações, tirar muita coisa que tá lá só fazendo ruído e então passar pra frente, doar. Eu comecei a ir em brechós agora também, tentar consumir de brechó algumas coisas que são peças que já existem, né? Que não precisam ser produzidas, e acho que isso é uma das coisas mais ecológicas, mais amigáveis pro meio ambiente que existe. Teve uma pessoa que fez essa palestra que eu fiquei encantada, um dos fundadores do Partido Verde, né, da Alemanha, e ele falou sobre o individualismo ético, né? Porque tu compra, o que tu consome, né? Aquilo que tu compra, tu diz pro mundo assim, isso é bom, isso eu quero que continue. Ter a noção de que o poder, embora dividido entre muitas pessoas, ele tá do nosso lado, né? Sim, a gente Como é co-criador. Exatamente. A gente é. Exatamente. Na verdade, tá mais nas nossas mãos, porque nós somos muitos. Exatamente, total. E aí vem essa coisa realmente da gente saber disso e saber que as pequenas escolhas importam. E que isso dirige a economia, isso dirige o mercado, e isso é uma sinalização muito clara do que a gente vai querer. Sim. Então, fazer essas escolhas é muito importante. Sim. E eu acho que a indústria toda, e a mídia, o marketing, acho que todas essas coisas trabalham num sentido que de certa forma nos desempoderam, né? Sim, porque tira a nossa informação. Exatamente. Coloca essa mentira, essa imitação. Então a gente compra algo sem saber o que é, na verdade, que a gente está comprando. A gente achava que era uma coisa, porque o marketing, a propaganda fez a gente entender aquilo, ou porque o toque é mentiroso, né? É uma imitação, fez a gente achar que era uma coisa. Então, assim, tira o nosso poder, porque tira o que tu falou, tira essa informação. Né? É ter a capacidade de me dar a sensação de se afastar um pouquinho. Sim. E olhar o inteiro, né? Olhar o inteiro. Sim, é bem isso. Olhar todos esses processos, né? Tudo que envolve, né? E como tu falou, assim, a gente tem responsabilidade grande, né? Porque cada vez que a gente compra qualquer coisa, a gente tá colocando a nossa, né, o nosso imprint, assim, no mundo, né? A gente tá co-criando a nossa história, né? Da mesma forma como isso é um poder, né? O poder sempre vem associado à responsabilidade. Com certeza. A partir do momento que a gente tem o poder de deixar as marcas que a gente quer, também nos cabe a responsabilidade de fazer isso da melhor forma que a gente conseguir, né? Claro. Eu acho que se informando né, um grande... Mas ao mesmo tempo eu acho que é importante também trazer a questão assim, tipo, não precisa ficar doido agora e sair. Tipo, agora eu vou trocar todos os meus tecidos, porque na verdade não, né? Eu acho que a coisa mais ecológica que tem em relação a roupas é usar o que você já tem. Exatamente. E aí agregar todo esse conhecimento para o que você, caso você precise realmente adquirir, se questionar o que você realmente precisa e o seu consumo. Sim. Em termos de quantidade no primeiro momento, né? Sim. E aí, quando for realmente necessário, trabalhar com essa questão da qualidade e de que tipo de sinal a gente quer deixar. A gente quer dar como consumidores do que a gente quer que seja feito e de que forma a gente quer que seja feito.
E a gente falou muito da fibra têxtil, né? E também tem toda a outra cadeia produtiva, né? Que envolve o ser humano, né? E é interessante que a indústria têxtil é uma das indústrias que mais emprega, né? Que mais precisa da mão humana. É a segunda maior indústria do mundo, né? Eu não sabia, impressionante. Eu dei um Google antes da nossa... Ah, é? Fiz o dever de casa. Diz que acho que a cada 6 pessoas, uma definitivamente está envolvida com a indústria têxtil. Uau, 1 para 6, caraca. Porque o sintético também a gente falou um pouco das vantagens, né? Porque o sintético é durável, o sintético não amassa muito, o sintético é muito mais barato, é em torno de 5 vezes mais barato do que um produto, né? Uma fibra não sintética. Então essa é uma das razões, não só que a indústria, né, do vestuário acaba escolhendo muito usar o sintético, como a gente acaba escolhendo comprar o sintético, mesmo que sem saber que aquilo é sintético, porque se não olha na etiqueta de dentro da roupa, a gente não consegue mais discernir o que é o sintético, o que não é. E daí das desvantagens, né, é que ele é de origem do petróleo, né? Então tem todo esse aspecto da extração que a gente conhece muito bem pela gasolina, por tudo que a gente usa, né, do petróleo, que a gente quer tentar se emancipar um pouco dessa dependência. Então isso vale, né, para a indústria têxtil também. E o sintético, cada vez que tu lava uma peça sintética, essas micropartículas de plástico saem dessa peça e entram nas nossas águas, que entram de alguma forma na nossa cadeia alimentar. Não é só os peixes que a gente está afetando, né? A gente está afetando a gente mesmo, a gente está comendo plástico, né? Tudo se transforma, nada se perde. Com certeza, especialmente o plástico, porque ele não se decompõe nunca. Mesmo as micropartículas, eles falam assim que uma coisa a gente sabe, é uma unanimidade nas pesquisas, é que mesmo sendo micropartículas, elas não se decompõem, né? E eles falam que esse plástico biodegradável é justamente super perigoso por isso, né? Porque na verdade ele não é biodegradável, ele só vira micropartículas. Ah, uau, é mesmo? Uau, que loucura. São as desvantagens, né? Que não são poucas. Né? E aí, a parte biológica, né? Da pele e tudo mais, assim. E também tem o conforto, né? Porque daí o conforto, eu vejo pela minha filha, né? Tenho uma filha de 7 anos que, graças a Deus, ela é bem, assim, chata em relação ao que a pele dela, assim, né? Quando ela era pequena, ela tinha várias alergias, assim, né? Várias alergias. Daí eu já comecei a perceber que a pele dela era bem sensível, assim. Mas volta e meia, claro, ela ganhava, né, peças de roupa de poliéster. O tricô, por exemplo, quase não existe, né, lã natural. E aliás, isso é interessante em termos né, do têxtil, né, a lã, quase toda lã é sintética, porque a lã de origem natural é origem animal, né, e aí ela não tem mais quase no mercado. E é interessante, eu conversei com uma pessoa, né, que ela até fia, eu acho, ela trabalha com essa lã das ovelhas mesmo, né, lã natural, assim. E é caríssimo, caríssimo. E sabe por que é caríssimo? Porque depois que o poliéster entrou no nosso mercado, no Brasil, não se deu mais valor à lã natural. Se pegou com todas as garras a lã de poliéster. Então, assim, a lã natural começou a ser exportada para os outros países. E aí agora, esses produtores de lã naturais, eles estão vendendo no Brasil com o preço da exportação. Então, isso é muito triste, que a gente tem produção de lã natural maravilhosa, que está ou se extinguindo,
né, que os produtores não estão vendo o resultado, ou os que estão vendo o resultado é só através da exportação, mas a gente quase não tem mais acesso. Fica inacessível ao consumidor local, né? E a mesma coisa é com a seda. A seda é um tecido maravilhoso, assim, né? Apesar de ele não ser muito forte, né? A seda é aquele tecido, assim, que tu não pode usar quase que no dia a dia, assim, tu tem que tomar um cuidado, porque ele rasga fácil, ele é delicado, né? Mas é um tecido maravilhoso, é um tecido, né, muito lindo. O Paraná é um dos maiores produtores de seda do mundo. Não sabia. Toda a produção de seda daquela, eu esqueci agora o nome da empresa, daquela empresa bem famosa da França que faz lenços maravilhosos, estampados de seda, eles vêm para o Brasil, para o Paraná, quase 3 vezes por ano, se não me engano, visitar essa empresa, porque toda a produção de seda deles vem daqui. E a gente não tem seda. Eu adoro essas descobertas das coisas, das maravilhas do Brasil, gente. Tem tanto, mas tanto. Quando a gente olha uma fibra, a gente tem que olhar tudo isso. A gente tem que olhar os recursos naturais para a matéria-prima, a área da terra que ela cresce e também a água que ela usa, né? Se usa pesticidas, se não usa, o trabalho humano, né? Tudo isso a gente tem que olhar, observar. O transporte, né? Então, se é produzido lá atrás para trazer para cá, tudo isso a gente tem que olhar. A gente também tem que olhar a facilidade que a planta cresce, a rapidez que a planta cresce. E o quanto que ela pode ser renovada, assim, né? Reproduzida, assim. Então, por exemplo, o bambu, ele é maravilhoso como fibra têxtil. Como têxtil? Sim, ele é uma das melhores fibras. Que legal! O bambu, ele é antibacteriano por natureza, ele é termodinâmico por natureza. E na maior parte das viscoses, eu uso viscose, né? Nas minhas roupas, a maioria eu uso viscose. Porque eu escolhi a viscose porque... E o que é a viscose? Então, a viscose, ela é um tecido que é de origem natural, não sintética, né? E que pode ser feito de qualquer coisa que se tem disponível. Então, a maior parte da matéria-prima da viscose vem da Ásia ainda. No Brasil, acho que é pouca coisa que se faz. E ela é usada o que tem disponível. Então, a viscose é legal porque de capim dá para fazer viscose, de cana-de-açúcar dá para fazer viscose. Mas geralmente se faz de bambu, né? Porque o bambu cresce muito rápido, não usa água. E aí a viscose, ela é tratada com um químico para quebrar essa fibra, para depois fazer o tecido. Então, assim, essa é a parte ruim da viscose, né? Que ela é quebrada com esse químico, assim, né? Só que quando as pessoas que fazem as pesquisas bem aprofundadas colocam um peso em cada uma dessas partes da cadeia, né? Por exemplo, de todos os recursos que utiliza, de todos os gases que são emitidos, né? Tudo isso coloca um peso, eles chegam à conclusão que a viscose é uma das fibras mais ecológicas, digamos, mais amigáveis, porque apesar de ser usado esse químico que não é legal, né? O bambu, ele também não precisa só ser viscose, porque o bambu, então, a viscose, na maior parte das vezes, é feita através do bambu, que é colocado esse químico. Mas ele não precisa desse químico, só que o processo dele quebrar naturalmente com enzimas é um pouco mais trabalhoso, um pouco mais delicado, mas o resultado é muito melhor. O resultado do bambu como fibra que não é utilizado o químico, que é quebrado com enzimas naturais, é um tecido muito durável, muito bom, com um brilho maravilhoso. Então, assim, o bambu é tudo de bom, sabe? E outra fibra que agora estão descobrindo é a casca da banana. Não acredito. Melhor ainda que o bambu. Uau! Só que também é um processo delicado. Só que assim, é só questão da indústria têxtil começar. É só entende? otimizar os processos, né? E investir realmente nisso, porque... O Brasil seria perfeito, imagina, usar, né, a casca da banana, as folhas do abacaxi também está sendo utilizada muito por uma empresa da Inglaterra que fica tipo um couro.
couro ecológico, assim, né? Mas muito durável, Que muito legal. bom. Ai, coisa Então, boa nossa. saber dessas alternativas, Só que dessas iniciativas é. que estão começando. Só né? que para começar precisa de um pouco de auxílio, tipo assim, o ideal seria que o governo auxiliasse o início, né? Porque é muito investimento. Sim. E para uma indústria têxtil que já está ganhando muito dinheiro, porque imagina, 4 vezes mais do que há 10 anos, sei lá, atrás. Então, assim, ninguém vai mudar esses processos. Existe interesse também, não existe né? interesse. O interesse deles é de guiar as pesquisas na direção deles. Então, eu estava pesquisando quais são as novas pesquisas na área têxtil e existe uma pesquisa totalmente química, pelo que eu pude entender. Tu entenderia melhor se tu pesquisar. Por exemplo, uma das fibras mais ecológicas hoje foi desenvolvida pela companhia Lenzing, que é uma companhia austríaca, que é assim, tipo, nossa, top das fibras ecológicas sustentáveis, né, tal. E é realmente uma fibra maravilhosa que se chama Tencel e Lyocell. Só que eles colocaram a marca registrada, porque eles patentearam o químico que eles usam nessa quebra. Esse químico é reutilizável 100% das vezes. Então, olhando todo, essa fibra é uma das mais sustentáveis, mais ecológicas possíveis. Até no Brasil ela é comprada por algumas marcas, assim, mas é caríssimo. Essa coisa da patente é complicada, né? É tenso. E aí, então, a gente falou muito das fibras, mas também é legal falar sobre essa produção também, porque quando a gente vai, né, como consumidor, quando a gente vai comprar algo, a gente também tem que pensar nessa produção, nessa cadeia, né, humana que está envolvida com essa produção do vestuário, assim, né? Então, o que eu acho importante, né, é tentar olhar o que existe localmente, né, que eu produzo. Então, eu como produtora também acho importante eu olhar o que existe local. Então, eu tento ao máximo só comprar tecidos do estado de Santa Catarina, né? Então, assim, e aí eu fico em cima da fábrica, das fábricas que eu gosto, e fico perguntando da onde que vem a fibra. E se vem de fora, porque, né, no Brasil é pouca a produção da fibra, isso me deixa muito atordoada, assim. O Brasil seria perfeito para produzir bambu, por exemplo, né? Uma camiseta de algodão orgânico, para ela ser costurada, ela precisa da máquina de overlock. E a máquina de overlock só costura com a linha sintética. Então, tipo assim, a linha sintética, ela Lida com isso agora. Então, se a camiseta de algodão orgânico não tivesse uma pequena quantidade de sintético ali, ela não existiria. Ela seria simplesmente pedaços de algodão orgânico voando pela terra. O que coloca junto é o sintético. Então, assim, eu acho essa imagem bem importante pra gente, assim, sabe? O que a gente tem que fazer, o que eu, pelo menos, acho, eu acho isso uma imagem simbólica, assim, de que a gente deixou isso acontecer. A gente criou, de certa forma, tudo isso, né? Então, agora é tomar isso nas próprias mãos, digamos assim, né? Tomar responsabilidade por isso e aí usar isso para o nosso benefício, conscientemente. Então, por exemplo, o sintético, ele é maravilhoso, talvez, se colocado no seu devido lugar. Usar uma pequena porcentagem, talvez, né? Usar para essa elasticidade, né? Usar 3%, saber o quanto que está sendo usado. Não exceder aquela porcentagem que a gente acha aceitável, que não vai danificar, né? Que a gente tem um pouco de controle sobre os efeitos que acontecem e tal. Então é isso que eu acho que a gente poderia tentar olhar dessa maneira, assim, né? E eu acho que é uma questão de dose também, porque a partir do momento que tu tem, por exemplo, é claro que quando as coisas vão pro lixão, pro aterro sanitário são outros 500 e o processo não acontece como deveria acontecer. Mas se a gente pensar
que uma coisa é tu ter, por exemplo, uma meia que tu disse que tem quanto? 18%? Em torno de 18 é suficiente para uma meia. É. A maioria é 100%. Então, mas exatamente, eu acho que é uma 18. questão justamente de a gente pensar como se lida com esse resíduo, dependendo de como ele é feito. Então, uma coisa é tu ter uma camiseta de algodão, que ela tem uma costura com overlock, e que é essa parte que a gente que o plástico contribui para isso. Isso é uma coisa. Então, esse algodão, ele ainda vai ser decomposto, ele ainda pode ser processado, ele ainda... E tu tem uma pequena fração disso que é manejável, né? Sim. Agora, outra coisa é tu passar a colocar uma proporção descomunal desse material em tudo que é tecido. Ou então fazer ele 100% artificial. Então é justamente esse lugar entre o 8 e o 80 de fazer, já que isso existe, fazer escolhas que sejam manejáveis, né? Que sejam mais sustentáveis, mais harmônicas, mais saudáveis, né? Equilibradas, né? E aí, assim, o que fazer agora, né? Tu tinha falado das roupas que tu tem, né? Digamos assim. Então, a gente também tem que pensar nisso agora, né? Porque a gente... E isso também eu acho uma imagem interessante, porque a gente sempre tem que olhar ao nosso entorno, qual que é a minha parte. Não é pequeno, como a gente falou, né? Quando a gente olha sobre o consumo geral... Aquilo que a gente consome, que a gente vai ali e compra, e, né, não é uma pequena parte, é uma grande parte. Então, assim, se a gente tentar olhar agora, o que eu posso fazer agora, digamos assim, então eu vou lá no meu guarda-roupa e vejo que eu tenho 70% do meu guarda-roupa é sintético, o que eu vou fazer? Eu vou jogar tudo fora. Mas se tu vai jogar fora, vai levar talvez 400, 500 anos para se decompor. Tu vai comprar novas coisas, o que tu sinaliza pro mercado que tu que continua essa economia acelerada, né? Então é importante a gente tentar olhar no nosso pequeno âmbito, no nosso, o que está ao nosso redor e tentar fazer o que dá. Por exemplo, tu falou de brechó, isso é ótimo, dá para vender, dá para doar. Tem gente que não tem o suficiente, né? Então a gente pode tentar achar esses caminhos. Pode reutilizar, usar para outra coisa, né? Uma outra coisa que eu tenho feito bastante é transformar. Então, por exemplo, a minha filha é pequenininha, né? Tem 2 anos e meio. Então ela ainda tá aprendendo a comer. Então vira e mexe, ela vai com mão, vai com tudo. E aí ela vem daquele abraço gostoso na mamãe com a mão engordurada, assim. E tem vezes que a mancha não sai. Aí, o que eu tenho feito com isso? Normalmente são roupas que não vou conseguir passar pra frente num brechó. Se eu não uso o negócio manchado também, provavelmente não vou passar pra outra pessoa usar. Então, essas roupas eu tenho usado pra fazer transformações. Olha aqui, ó, as bolinhas de Natal. O tecido liso eram camisetas manchadas e que a gente acabou fazendo pra incorporar. E aí, assim, tu vai encontrando, né, formas, dá pra fazer algumas, a parte manchada eu corto e vira pano, então eu não compro mais pano. Que ótimo! Pra usar na pia, assim. Sim, só pra limpar. Pra limpar. E os maiores, às vezes eu deixo pra pano de chão mesmo. Sim. Não, e nesse caso, um tecido sintético, por exemplo, seria ótimo, porque é tipo um plástico, então vai durar, né? E vai ficar sempre... É ótimo, muito legal. Eu acho que é isso que a gente tem que começar... Tentar ter umas coisas, uns usos criativos que não... E na verdade é uma questão de economia também, né? Claro. Porque isso aqui é pra escola da minha filha, então é a nossa atividade pro final do ano, que a gente tem que fazer essas bolinhas de Natal. E eu ia ter que comprar mais tecido, então eu, em vez de gastar dinheiro comprando mais tecido, eu comprei metade do tecido que eu precisava e a outra metade eu peguei coisas que eu ia jogar no lixo. Muito legal. Economizou e deu uma vida para aquilo que tu tinha responsabilidade sobre. Pra lidar. E aliás, eu vou trazer um outro conceito aqui que eu gosto muito, todo lixo é um erro de design. Uau, muito Eu legal. achei essa frase sensacional. E que é responsabilidade da gente lidar com esse erro.
certeza. Então, porque assim, a gente comprou. Exatamente. E da mesma forma como a gente compra, as pessoas que vendem também teriam que lidar. Só que a gente não tem controle sobre os outros, né? Algumas pessoas têm consciência disso, outras não têm. Então, eu acho que essa coisa, assim, do upcycling, assim, tu dá vida para outras coisas e no mesmo nível de qualidade, não necessariamente. Porque normalmente a reciclagem vem com downcycling, né? Não, pode até aumentar, talvez. Né? Nossa, muito legal. Uau, todo design, todo lixo é um erro de design. Uau, muito legal. Dá um clique? Não, é um olha, daqueles. Um momento uhul! Daqueles cliques. Mas eu acho bem químico, mas que eles estão chamando de bio alguma coisa. Eles estão dizendo como se fosse assim um pouco natural, mas na verdade é bem químico o processo. Assim. A gente vê muito o que eles chamam de greenwashing, que é tipo dar uma lavada verde então... para deixar as coisas em teoria ecologicamente corretas, mas na verdade não são. Sim, exatamente. Então eles dão uma pincelada, traduzindo literalmente, dá uma pincelada verde na tua marca só pra ajudar a vender. Isso é marketing, isso não tem nada de ecológico aí. Eu me lembro nos Estados Unidos, isso isso é uma praga nos Estados Unidos. Garrafinha de água de 500 ml, assim, porque lá é só o que vendem, né? Sim. Que eles botavam uma etiqueta desse tamanho com um negócio verde, tipo, dizendo isso é green, ele botava uma folhinha desenhada, assim, porque ela tinha 30% menos plástico na tampinha. E aí a pessoa que não tem tempo para ler tudo, ou talvez nem toda essa informação, só vai ver a folhinha verde, uma palavra e vai pensar, essa. Né? Justamente esse é o ponto, né? É saber que essas distorções acontecem e de ter o olhar de distinguir, né? O que é uma lavagem verde, traduzindo literalmente, para vender, que tem uma conotação de marketing mesmo, de propaganda, do que é uma coisa que harmoniosa. Eu acho que essa é a melhor coisa, assim. Em harmonia contigo, com a tua saúde, com o que é bom pra ti, em harmonia com o próximo e em harmonia com o ambiente que a gente vive, né? Na minha marca, eu pego várias vezes feedback de algumas pessoas e elas dizem assim, uau, tu não escreveu nada, tipo assim, eu não sei, eu não sabia que tu tem toda essa pegada, né, ecológica, ou tipo assim... Mas eu fico pensando assim, mas eu não tenho essa pegada ecológica, eu só quero que seja uma coisa... como eu acho que o mundo deveria ser, como eu acho que toda empresa deveria ser. Então, tipo assim, eu não tenho essa pegada radical, porque eu não acho que tá ali, né, a solução para a grande maioria. Eu acho maravilhoso, mas não acho que vai cobrir tudo, assim, né? Mas o que eu acho é que toda empresa deveria ser, né, é o básico tentar achar essa harmonia, né? Eu vou procurar o meu produtor, vou procurar saber com ele todos os processos que ele passa, né? Para que eu saiba que o que eu estou comprando é de uma origem razoavelmente ética. Eu vou conversar com os trabalhadores dessa empresa para ver se eles estão felizes, se eles são bem pagos. Eu vou olhar na internet para ver, né, o que dizem dessa empresa. Assim. Então, tudo que eu compro, eu como produtora vou comprar de outros produtores, eu tento fazer isso. Então, assim, eu acho que isso é o nosso dever de cidadão. A gente não precisaria nem colocar a etiqueta dizendo, verde, natural, orgânico, né? Isso é o que deveria ser todo mundo, né? Ai, gente, a Gilmara não é uma lindona. Isso que é uma lindona. Que lindona.